meus guerreiros do ferro. Hoje abrimos um capítulo decisivo, o debut de Mike Mentzer nas competições Mister América e tudo o que esse momento significou para a sua formação como atleta e pensador do treino. Neste episódio, vamos recuar as primeiras presenças de Mike em palcos amadores, entender o contexto das suas participações iniciais, analisar o impacto das colocações e derrotas, e seguir passo a passo como essas experiências o conduziram até a vitória que consolidou a sua autoridade no mundo do fisiculturismo. A história começa com as primeiras incursões de Mike nas competições locais, vitórias regionais que lhe deram confiança e exposição, e rapidamente passa pelos seus primeiros encontros com os grandes palcos nacionais. Em 1971, numa das suas primeiras aparições em um Mister America AU, Mike sofreu uma colocação modesta, mas esse evento foi decisivo porque ali conheceu Casey Viator, o campeão da prova, e essa relação abriu-lhe a porta para as ideias de Arthur Jones, que mais tarde moldaria o seu método. Vamos explorar com detalhe como o resultado inicial no Mister América de 1971 funcionou não como um revés definitivo, mas como um catalisador. A derrota gerou investigação. Em vez de aceitar explicações fáceis, Mentzer documentou treinos, avaliou variáveis e passou a testar princípios de alta intensidade observados em Viator e Jones. Esse processo experimental, emergente diretamente do palco do Mister América menos, foi o motor que o levou a refinar sua abordagem, priorizando intensidade, técnica e recuperação em detrimento do volume indiscriminado. Na sequência desses anos de ajuste e estudo, chegamos ao ponto culminante do seu percurso amador. A conquista do IFBB Mister América em 1976, um triunfo que consagrou Mike como um dos maiores nomes da geração e que legitimizou suas mudanças de método perante juízes, colegas e imprensa especializada. A vitória de 1976 representou não só um título, mas a validação pública de um caminho metodológico que vinha sendo testado nos bastidores, desde o seu primeiro Mister América. Neste vídeo, também discutiremos o ambiente competitivo da época, menos os critérios de julgamento, as tendências estéticas e as expectativas para o vencedor do Mister América, menos e como Mentzer aprendeu a pegar a forma certa para o palco. Veremos como ele manipulou intensidade, volume e recuperação para atingir o pico competitivo, e quais lições práticas isso oferece hoje para quem treina com objetivos estéticos ou de performance. Antes de começar, um pedido rápido. Se vais acompanhar esta série sobre Mike Mentzer, com fidelidade às suas palavras e fontes, partilhe este vídeo com amigos que treinam e com quem gosta da história do culturismo. Inscreve-te no canal para receber os próximos episódios e ajudar a manter este projeto vivo. Agora sim, prepara-te. Vamos dissecar o debut de Mike Mentzer no Mister América com atenção às fontes, às entrevistas da época e aos próprios relatos do próprio Mike, sempre com o respeito que a sua obra merece. Parte 1. Menos desenvolvimento. Mike Mentzer nasceu em 15 de novembro de 1951, em Germantown, Pensilvânia, e cresceu em Ephrata, PA. Desde a infância ficou fascinado pelas imagens das revistas de fisiculturismo e aos 12 anos já treinava com um conjunto de halteres que recebeu no Natal, o ponto de partida de uma trajetória que desde cedo combinou prática intensa com interesse intelectual pela anatomia e pelo treino. Em junho de 1970, com 18 anos, Mike alistou-se na Força Aérea dos Estados Unidos e foi destacado para a Andrews Air Force Base. Em Washington, depois de Cristo, o serviço militar, moldou hábitos de disciplina, gestão do tempo e resistência a menos qualidades, que mais tarde aplicaria à preparação competitiva e ao seu rigor de documentação de treinos e resultados. O primeiro triunfo competitivo de que há registro oficial ocorreu em janeiro de 1971, quando, aos 19 anos, venceu o concurso Mister Lancaster County, Pensilvânia, menos a sua primeira vitória amadora formal. Pouco depois, em maio de 1971, Mike ganhou o título estadual Mister Pennsylvania, marcando uma rápida ascensão no circuito regional e fortalecendo a convicção de que podia competir em palcos maiores. A transição para palcos nacionais, Dulce
em 12 de junho de 1971, no AU Mr. América, em Newark, Pensilvânia. Embora a colocação geral tenha sido modesta 10 lugar, o resultado trouxe consequências decisivas. Mentzer foi observado por seus pares e, sobretudo, conheceu Casey, Viator, vencedor do evento. Esse encontro abriu a porta para o contato com as ideias de Arthur Jones Nautilus Hitch, pois Viator indicou a Jones como referência menos um contato que se tornaria fundamental no desenvolvimento posterior do Heavy Duty. Pouco depois do Mr. América de 1971, ainda naquele ano, ocorreu um episódio que alterou temporariamente sua trajetória. No outono de 1971, sofreu uma lesão no ombro durante um treino na base da Força Aérea, forçando um afastamento prolongado, aproximadamente 8 meses das competições e dos treinos intensos. Esse período, embora forçado, teve efeito construtivo. Longe do palco, Mentzer aprofundou leituras sobre fisiologia, treinou com prudência e começou a sistematizar registros detalhados das respostas ao treino, o que mais tarde serviria de base empírica para suas ideias. No meio de junho de 1971, ocorreu também um momento simbólico e transformador. Mentzer fez uma chamada decisiva a Arthur Jones, após indicação de Viator. Jones devolveu a chamada no meio da madrugada e lhe expôs, verbalmente, princípios do treino de alta intensidade, uma dissertação longa e influente que Mike mais tarde indicaria como um ponto de virada para seu pensamento. Esse diálogo não foi uma adoção automática de um modelo. Tornou-se, sim, a faísca que Mike testaria de forma controlada em sua própria prática. Durante o período de afastamento e depois de sair da Força Aérea, Mike Deslaco, Ceia Dillon, Flórida, março-junho de 1974, para estudar diretamente com Arthur Jones e aprender mais sobre máquinas, Nautilus e princípios de Hitch. A estada foi intensa. Embora curta, ao regressar a Maryland, em julho de 1974, começou a incorporar de maneira mais sistemática o treinamento de alta intensidade nas suas rotinas, menos com notável transformação de físico nos meses seguintes. Ao retornar plenamente às competições em 1975, a diferença era visível. Em 19 de julho de 1975, no IFBB Mr. America em Los Angeles, ele conquistou o 3, lugar na classe Medium, recebendo a atenção de figuras como Joe Weider. Em agosto de 1975, venceu o título Junior Mr. America. Esses resultados demonstraram que as modificações de abordagem, menos volume, maior intensidade por série, maior controle técnico e atenção à recuperação, estavam produzindo adaptações concretas e competitivas. A sequência entre 1975 e 1976 consolidou sua ascensão. Os artigos sobre seu método começaram a aparecer em revistas, por exemplo, Muscle Builder, em 1976, e, em 6 de outubro de 1976, Mike venceu o IFBB Mr. America em Madison Square Garden, menos um triunfo que validou publicamente o caminho que vinha trilhando. Desde o seu debut amador, a vitória trouxe legitimidade perante juízes e imprensa e serviu de alicerce para o desenvolvimento e divulgação formal do Heavy Duty do ponto de vista prático. Esses anos iniciais, desde o primeiro Mr. Lancaster County até o 1976. Mr. America menos ensinaram a Mike 3 lições metodológicas essenciais que guiaram sua vida profissional. 1. Competir é testar hipóteses. O palco revela limites que o treino diário não mostra. Cada colocação funcionava como dado empírico. 2. Registras e validar. O hábito de documentar cargas, repetições, recuperação e resultados foi decisivo para diferenciar experiências anedóticas de padrões replicáveis. 3. Adaptar com critério. Influências externas Viator Jones foram incorporadas como hipóteses a testar, não como dogma menos, e só quando validadas por observação e registro é que se tornaram parte do repertório prático. Estes elementos, datas, locais e eventos, menos constroem uma narrativa coerente e verificável da formação amadora de Mike Mentzer, um jovem disciplinado, com serviço militar entre 1970
a 1974 primeiros títulos regionais em 1971, um contato decisivo com Kazi Viator e Arthur Jones no mesmo ano, recuperação e estudo após lesão em 1971. Estágio com Jones em 1974 e retorno competitivo bem-sucedido em 1975, culminando com o título IFBB Mister América em 1976. Esta sequência cronológica e factual é confirmada pela linha do tempo oficial e por perfis históricos que compilam seu Contest History. Parte 2 menos desenvolvimento detalhado, cronologia, locais, colocações, observações de palco, excertos e sugestões de Berol. Meus Guerreiros do Ferro. A seguir apresento a cronologia pormenorizada dos concursos amadores de Mike Mentzer, menos com locais, resultados, observações técnicas de palco, trechos comentados das entrevistas, relatos e sugestões precisas de Berol para edição. Tudo baseado nas linhas cronológicas e arquivos originais, fonte principal, cronologia oficial de Mike Mentzer e perfis históricos. Janeiro 1971, menos Mr. Lancaster County, Lancaster, PA-1. Lugar de inscrição. Contexto: aos 19 anos, Mike vence o seu primeiro concurso oficial, Mr. Lancaster County. Foi um triunfo regional que validou anos de treino juvenil e começou a construir a sua confiança competitiva. Observação técnica: físico jovem, boa proporção de pernas e braços, ainda em desenvolvimento de massa peitoral e dorsal comparado a anos posteriores. Excerto. Nota de fonte. A cronologia oficial registra esta vitória como o primeiro título amador documentado. B. Hall, sugerido, fotos do rosto jovem de Mike, imagens de pôsteres e revistas da época, close-ups de troféus antigos, panorâmicas do Salão de Competição Regional, maio 1971, menos Mr. Pennsylvania, Pennsylvania State -1, lugar, descrição, contexto. Vitória estadual que consolida a presença de Mentzer no circuito local. Técnica de palco, melhor definição de pernas e braços, transição mais fluida entre poses obrigatórias. Relevância, confirmou que o físico não era um acaso. Começou a ser notado por treinadores e por competidores maiores. Bear Hall sugerido, páginas de revista com fotos do evento. Mapas mostrando Lancaster, local do estado, imagens de treino de perna da época arquivo. 12 de junho de 1971, menos a o Mister América, York PA, menos 10, lugar subcategorias, 2, melhor pernas, 2, melhores braços descrição. Contexto, estreia em palco nacional, resultado modesto no geral, mas posições altas em subcategorias. Evento decisivo porque foi o momento em que Mike conheceu Kazi Viator, vencedor do concurso, e por intermédio dele teve o primeiro contato com as ideias de Arthur Jones Nautilus. Observação técnica de palco, sob as luzes e frente a juízes de elite, o físico jovem mostrou proporções atraentes, mas faltou a densidade e o acabamento que os vencedores exibiam. A experiência expôs lacunas no picking e na apresentação de palco. Trecho para narração, paráfrase de declaração histórica. O encontro com Viator foi o ponto de partida para repensar meu treino, registrado por Mentzer e por fontes da época. B-roll sugerido, filmagens de arquivo do AO 1971 se existirem, fotos de Kazi Viator no palco, imagens de bastidores mostrando atletas conversando, close-ups das poses de pernas e braços de Mentzer, nessa época outono, inverno 1971, menos lesão de ombro. Afastamento circa 1971 a 1974 descrição. Contexto: lesão que forçou um hiato competitivo prolongado. Relevância metodológica. Período transformador. Em vez de apenas recuperar, Mentzer estudou leitura técnica, documentou respostas ao treino, iniciou experimentos controlados com intensidade de recuperação. Observação técnica. O afastamento permitiu corrigir desequilíbrios e revisar protocolos. A lesão estimulou
a abordagem científica de login de treino, b-roll sugerido, imagens de Mike em recuperação se houver, páginas de cadernos de treino simulação, fotos de arquivos médicos genéricos ilustrativo, cenas de leitura, estudo livros de fisiologia da época, março-junho 1974. Menos estágio, visita Arthur Jones Dillon. FL menos contato direto com Nautilus HIT descrição. Contexto. Após recuperação e estudos, Mentzer desloca-se para aprender com Arthur Jones e observar máquinas Nautilus e métodos de treinamento de alta intensidade. Impacto. Absorção de conceitos de série até a falha. Repetições lentas, ênfase na fase negativa e no estímulo máximo por unidade de tempo. Observação de palco futura. A partir desse aprendizado, notei maior densidade e controle muscular nas apresentações seguintes. Citação curta paráfrase de registros históricos. Jones forneceu a Mentzer princípios que ele testaria e documentaria de forma rigorosa. B-roll sugerido, imagens das máquinas Nautilus, fotos de Jones com atletas, material de arquivo de Dillon se disponível, cortes para close-ups em placas, máquinas. 1975, retorno competitivo, menos IFBB. Mr. América Los Angeles. Terceiro lugar, médio M. Aba Mr. Russa. Segundo lugar, médio M. Descrição. Contexto. Retorno ao palco, com mudanças visíveis. Menos volume de treino, séries mais intensas, melhor controle técnico. Observações de palco, maior qualidade de poses, linha mais seca e acabamento superior. Os juízes notaram a transformação e as colocações refletiram uma performance sólida. Importância. Validação inicial das adaptações implementadas após o hiato e o estágio com Jones. B-roll sugerido fotos de Mentzer no Mr. America 1975. Comparativos antes, depois 1971 versus 1975 em split screen. Imagens de poses frontais e laterais enfatizando mudanças. 6 de outubro de 1976. Menos IFBB. Mr. America Madison Square Garden. New York. Primeiro lugar overall. E medium descrição. Contexto triunfo Q. Consagra nacionalmente. Observação de palco. Apresentação excepcional. Densidade muscular. Definição e simetria no auge. Picking, bem executado, corte, vascularidade, condicionamento, significado. Esta vitória legitima o caminho metodológico de Mentzer perante juízes, imprensa e público, abrindo portas para convites, contratos e maior divulgação de suas ideias. Observação técnica detalhada, posing routine, uso eficiente do tempo de palco, transições limpas entre poses obrigatórias. Manteve tensão muscular estática para mostrar densidade. Condicionamento. A definição em abdômen e separação de grupos musculares mostravam controle de dieta e perda de subcutâneo, sem perda de massa. B-roll sugerido, imagens históricas do Madison Square Garden, fotos do vencedor com troféu, cortes para close-ups de abdominal, costas e pernas. Gráficos que mostrem a progressão de medidas, se houver dados. 1977 e FVB North American Championships, Vancouver, primeiro lugar. IFBB, Mr. Universe, Animes, França -2, lugar SW descrição. Contexto, sequência de alto rendimento internacional, observação de palco, capacidade de picking repetida em curto espaço de tempo vencer North American e competir uma semana depois em Mr. Universe. O 2. Posto em N, Macy demonstra competitividade a nível mundial, enfrentando juízes e critérios estéticos europeus. Técnica e logística. Manipulação de água, carboidratos e manutenção da intensidade de treino curtos para preservação do físico entre provas. B-roll sugerido. Imagens da premiação no North American Championships, filmagens, fotos de N, MEIs, mapas mostrando a logística de viagem em Vancouver, N, MEIs, close pace em poses laterais e de costas. Underscore 1978 IFBB World, Amateur Championships, Mr. Universe Acapulco, México 1, lugar heavyweight, menos pontuação perfeita,
descrição, contexto, vitória máxima da fase amadora. Muitas fontes apontam um score perfeito por parte dos juízes, elevando Mentzer à condição de referência estrutural, observação de palco, combinação rara de massa, densidade e definição, físico que muitos historiadores descrevem como novo padrão para a época. Impacto tornou-se o ponto de transição para a carreira profissional, observação técnica detalhada, ênfase na separação muscular, densidade de membros superiores e condicionamento geral. Posing estratégico para maximizar a impressão de largura de costas e definição de quadríceps. B-roll sugerido. Imagens históricas do Mr. Universe, 1978. Close o peso do corpo em detalhe, sobreposição de notas de juízes, se houver transcrições, entrevistas antigas, onde o próprio Mentzer comenta a vitória. 1979 menos transição ao profissional. Temporada para vários shows menos destaque. Mr. Olympia, 1979, First Heavyweight 2, overall descrição. Contexto, após o título Amateur de 1978, Mike torna-se profissional e vence várias etapas. No Mr. Olympia 1979, foi reconhecido como campeão da divisão Heavyweight, embora o título overall tenha ficado com Frank Zane, episódio comentado como debate sobre critérios MASA versus Aesthetic. Observação de palco. Perante atletas com maior massa total, Mentzer mostrou que sua definição e densidade podiam competir com os melhores, mas as preferências de julgamento variavam de evento a evento. B-roll sugerido. Clipes do Mr. Olympia, 1979. Poses comparativas, entrevistas P-show, gráficos comparando medidas peso, braços, cintura entre Mentzer e concorrentes. Observações técnicas gerais sobre juízos de palco aplicáveis a toda a cronologia 1. Picking. Mentzer aprendeu a picar pique com precisão, reduzir volume, controlar glicogênio e água e afinar intensidade de treino nas semanas finais. Isso aparece como padrão em 1976 a 1978, 2 posing e apresentação menos a diferença entre bons e ótimos resultados, passou por posing, transições limpas, controle de abdominais e tensão muscular mantida. Mentzer trabalhou posing como componente técnico de preparação. 3. Respostas a lesões e recuperação. Menos a pausa pós-lesão, em 1971, mostra que avaliar recuperação e adaptar protocolos foi crucial. Não apenas treinar mais, mas ajustar estímulos. Excerto de entrevistas a falas, documentadas paráfrases e citações curtas, parafraseando registros. Mentzer descreveu o encontro com Casey Viator, em 1971, como uma chamada de atenção que o fez reavaliar o conceito de volume versus intensidade. Citação curta, menos de 25 palavras, adaptada de entrevistas históricas. A intensidade, não a duração, determina o crescimento. Afirmação síntese das ideias públicas de Mentzer. Sugestões finais de B-roll e edição para este episódio detalhadas. Abrir com mapa animado. Lancaster, York, Andrews AFB, Dylan Madison Square Garden, Acapulco. Ajuda a visualizar a rota cronológica. Split screens. Comparativas. 1971 versus 1976 versus 1978 menos frontal. Dorsal. Laterais. Close o pés em detalhes anatômicos, quadríceps, costas, braços, enquanto se comenta a evolução técnica. Inserir trechos de capa de revistas da época Muscle Builder, Muscle e Fitness e cortes para páginas de Heavy Duty quando mencionar seu método. Se houver, usar áudio originais de seminários loop, curto, sem infringir copyright para transições entre sessões. Legendas com datas e locais em cada corte, para reforçar a cronologia factual. Principais fontes consultadas para verificação e anotações do editor. Cronologia oficial de Mike Mentzer. MikeMentzer.ug Timeline.
perfil e Contest History Wikipedia. Greatest, artigos de retrospectiva Barbend e arquivos de imagem. Coleções históricas. Mike Mentzer 2 Wikipedia 2. Ao encerrar este episódio sobre o debut de Mike Mentzer no Mr. America, convém fixar com clareza o que aprendemos e por que essa etapa é decisiva para compreender não só a carreira dele, mas a gênese metodológica do Heavy Duty. O que vimos não foi apenas uma sequência de resultados. Foi um processo, um jovem que entra no palco, observa, recebe impactos técnicos, psicológicos e sociais e transforma essas experiências em perguntas, hipóteses e, finalmente, em práticas verificadas. Primeiro, o debut no Mr. America mostrou a diferença entre treinar e competir. No ginásio, muitos fatores podem ser mascarados. Sob as luzes e frente ao júri, tudo se expõe: picking, condicionamento, posing e apresentação. A colocação modesta de Mike naquela estreia não foi fracasso definitivo, foi dado empírico. Ele não reagiu com ressentimento, reagiu com análise. Onde falhei? Que variáveis não foram suficientemente controladas? Essa atitude científica diante da derrota é talvez a lição metodológica mais valiosa que nos deixa competir, oferece feedback objetivo. A resposta correta é estudar esse feedback, ajustar e testar novamente. Segundo, o encontro com Casey Viator e, por consequência, com o Arthur Jones foi um catalisador, não uma bula a ser seguida cegamente. O que distingue Mentzer é que ele ouviu, experimentou e registrou. Aceitou ideias novas, mas as tratou como hipóteses a serem validadas no próprio corpo e nos próprios registros. Essa distinção entre adotar e validar é o que transforma observações externas em conhecimento aplicável. Para qualquer praticante sério, o princípio é claro: use inspirações, mas verifique empiricamente antes de generalizar. Terceiro, a lesão e o hiato que se seguiu mostraram que o afastamento pode ser produtivo se aproveitado com inteligência. Em vez de apenas esperar a recuperação, Mentzer estudou, documentou e redesenhou protocolos. O repouso ativo e o estudo sistemático transformaram um revés em oportunidade de refinamento. Para atletas e treinadores, o ensinamento é prático. Cada interrupção traz dados sobre limites, mecanismos de dor e recuperação, que, devidamente analisados, permitem melhorar a prescrição futura. Quarto, a trajetória até a vitória no IFBB Mr. America de 1976 tornou evidente que mudanças programadas, reduzir volume, concentrar intensidade, controlar tempo sob tensão e priorizar recuperação não surgiram por intuição isolada. Foram o produto de um ciclo iterativo: aplicar, medir, comparar, ajustar. Ao atingir o título, Mentzer não provou apenas que tinha o melhor físico. Provou que um método baseado em princípios testados e documentados pode levar ao sucesso no palco. Isso confere o Ali legitimidade para divulgar o Heavy Duty com autoridade. Quinto, tecnicamente, aprendemos que o picking competitivo exige precisão. Não se trata apenas de treinar pesado até o último dia. Trata-se de planejar a redução de volume, preservar a qualidade de contração, manipular nutrição e hidratação, e trabalhar posing com intensidade. Mentzer demonstrou que o controle fino dessas variáveis é tão importante quanto a carga usada no treino. Para quem compete, estudar essas microfases e documentá-los é tão vital quanto os meses de construção física. Sexto, no campo da ética do treino e da comunicação, Mentzer nos deixou um padrão: argumentar com base em dados e não em slogans. Sua retórica firme e, por vezes, confrontadora, tinha por trás uma insistência na coerência teórica e na validação empírica. Isso significa que, ao ensinar ou prescrever, devemos buscar justificativas verificáveis e registrar resultados para sustentar recomendações. Essa postura protege contra modismos e receitas de internet que carecem de fundamento. Agora, algumas lições práticas e aplicáveis para o público que treina hoje
extraídas diretamente desse período da vida de Mentzer I, documente tudo: cargas, repetições, tempo sob tensão, recuperação percebida, sono e dieta. Esses dados transformam sensações em evidências. 2. Trate derrotas como informação. Analise o que o palco revelou e converta isso em hipóteses testáveis. 3. Use inspirações com critério. Adapte o que funciona para você. Valide antes de afirmar que funciona para todos. 4. Priorize técnica e controle sobre repetições dadas de qualquer jeito. O estímulo eficaz é o que produz adaptação, não o que apenas aumenta o volume. 5. Aprenda a planejar picos. O físico ideal para a competição é manipulado, não alcançado por acaso. Também importa reconhecer as limitações históricas. Os critérios de julgamento mudam, as tendências estéticas variam e o que foi valorizado em palco em uma época pode diferir noutra Mentzer. Aprendeu. E nós com ele, que competir exige leitura do contexto dos juízes e adaptação estratégica. Ter um método é importante. Saber interpreta low diante de critérios de avaliação externos é igualmente essencial. Antes de encerrar, uma palavra sobre o propósito deste canal e desta série. Nosso objetivo é preservar a história com fidelidade, mas também extrair lições úteis para quem treina hoje. Não buscamos idolatrar nem demonizar. Buscamos entender, comparar com o conhecimento atual e oferecer caminhos de aplicação responsável. Essa é a homenagem mais útil que podemos prestar a figuras como Mike Mentzer. Estudar com rigor e aplicar com responsabilidade. Se este episódio te trouxe clareza ou provocou curiosidade para experimentar princípios com critério, leva isso adiante de forma consciente. Testa por semanas, registra tudo e avalia resultados. Compartilha tuas experiências nos comentários. Essa troca é parte do processo científico aplicado ao treino. Se gostaste do conteúdo e queres que continuemos desvendando a vida, o método e as ideias de Mike Mentzer, com a máxima fidelidade às suas palavras e fontes, apoia este projeto. Inscreve-te no canal, ativa a campainha, deixa teu like e compartilha este vídeo com quem treina ou estuda culturismo. Cada apoio permite aprofundarmos mais, trazendo trechos de entrevistas, páginas de livros e material de arquivo com integridade. Que a história do debut de Mike Mentzer no Mr. América sirva de exemplo prático competir para aprender, estudar, para melhorar e documentar para provar. Mantemos viva a chama do treino inteligente, menos com disciplina, com razão e com respeito pela evidência. Até o próximo episódio, meus guerreiros do ferro.